Na aula anterior, falamos um pouco sobre os dois grupos mais simples de plantas, as briófitas e as pteridófitas. Antigamente, esses dois grupos eram chamados de criptógamas, do grego cripto, escondido, e gamas se refere a gametas. Isso me lembra uma série de TV dos anos 80, 70, sei lá, que se chamava Contos da Cripta. Mas não tem nada a ver com a aula. Em outras palavras, criptógamas seriam plantas sem sementes. Os dois filos que estudaremos hoje são os das plantas com sementes, anteriormente chamadas de fanerógamas, do grego phaneros, que significa aparente. Então são sementes à mostra, sementes aparentes. Concluímos então que as fanerógamas são plantas que se reproduzem através de sementes. Os dois termos, criptógamas e fanerógamas, que eu estou ensinando aqui para vocês, caíram já em desuso. Mas é interessante a gente fazer esse resgate para ajudar a entender essas partes 6 e 7 do nosso estudo do reino Plantae. Então, vamos falar agora das plantas muitas vezes referidas como vegetais superiores, embora eu pessoalmente não goste muito desse termo. Porque evolução é complicado você falar de superior e inferior, enfim. São as plantas mais independentes da água, maiores e com estruturas mais complexas. Solta a vinheta aí. Olá! Então, vamos começar com as gimnospermas, cujo nome significa sementes nuas. São plantas vasculares, lembra que possuem vasos condutores, com sementes, porém sem um fruto que as envolve. Elas possuem estróbilos, também chamados de cones. Estes estróbilos nada mais são que folhas modificadas capazes de produzir esporos. Alguns deles produzem o pólen, que carrega os gametas masculinos, e outros produzem óvulos, que são os gametas femininos. Nesse ponto é muito importante ressaltar a importância dos animais polinizadores na reprodução das plantas. É nas gimnospermas que surge uma estrutura revolucionária para a reprodução dos vegetais e abre todo um leque de possibilidades para o reino Plantae. A semente, formada a partir do desenvolvimento do óvulo, foi essencial para o desenvolvimento das plantas vasculares. Esta semente contém um embrião que está envolvido por uma reserva nutritiva. Temos como alguns exemplos de gimnospermas as sequoias, um grupo de gêneros de árvores gigantescas que alcançam dezenas de metros de altura e vivem por tanto tempo que são chamadas muitas vezes de fósseis vivos. Para você ter uma ideia, a mais alta, chamada de Hyperion, nos Estados Unidos, tem 115 metros de altura, o que equivale a um prédio de quase 40 andares. E não é só isso, ela tem apenas 600 anos de idade, considerada uma árvore jovem para a sua espécie, equivalente a uma pessoa de 20 anos. O que significa que, se ela for bem preservada, esta maravilha da natureza pode ficar ainda mais alta e mais bela. A sequoia mais volumosa é a General Sherman, tá? Também nos Estados Unidos, com 1.487 metros quadrados. As gimnospermas também vivem por bastante tempo. A árvore mais velha do mundo é um pinheiro, a velha Tjiko. Eu não sei se eu estou pronunciando certo, tá? Ela está localizada na Suécia e tem mais de 9.000 anos. Na região sul e centro-oeste do Brasil e também um pouquinho na Argentina, temos a Mata da Araucária, também chamada de floresta ombrófila mista.
Um belíssimo ecossistema com chuva o ano todo e com uma visão espetacular. Do período Jurássico para cá, algo em torno de 199 a 145 milhões de anos atrás, as plantas ganharam estruturas cada vez mais complexas, que mais uma vez se mostravam verdadeiros saltos evolutivos na forma de reprodução e dispersão geográfica, na distribuição delas pelo planeta. Para além das estruturas vistas antes, vasos condutores, raiz, caule, folha, sementes, as angiospermas possuíam duas grandes novidades: as flores e os frutos. Frutos estes que dão nome ao grupo, do grego angeios, que significa bolsa, e esperma, que significa sementes. Exemplos de angiospermas são bem fáceis, de roseiras a goiabeiras, de girassóis a mangueiras. São as plantas que têm flores e frutos. Não nos deteremos, porém, nestas características nessa aula aqui. Ao invés disso, teremos aulas apenas para estudar cada uma dessas estruturas e suas particularidades em cada grupo. Aliás, nesse ponto, vamos parar de dizer grupos de plantas e chamá-las de filos. Filos, com pH, é uma palavra grega utilizada na classificação dos seres vivos, que pode significar amor, paixão, mas nesse contexto aqui tem o sentido de afinidade. Então, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas são os 4 principais filos do reino plantário. E quando eu digo principais, isso significa que sim, tem mais do que esses 4. Porém, estes são os estudados no ensino fundamental e médio e que ajudam a compreender de uma forma geral, bastante geral, a história do reino vegetal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Quero fazer um apelo para vocês que mantêm contato com outros colegas, estão em grupos com mais gente das suas salas, que peça para que eles acessem a plataforma e assistam às aulas, que dão um trabalhão de fazer. Mesmo elas sendo curtinhas, é um trabalho de edição pesado. Eu não sou editor profissional, então eu estou aprendendo a mexer também com isso. E que façam as atividades e leiam as apostilas. Pessoal, eu entendo o momento que estamos vivendo, é um momento único, complexo, diferente, e às vezes nós sentimos medos, às vezes chateação, às vezes tristeza. Tudo isso é normal. Todos nós sentimos essas coisas, eu sinto essas coisas. Mas eu quero pedir a todos vocês que tomem todas as precauções, que se informem sobre as melhores formas de se cuidar e cuidar das pessoas que vocês amam. Se vocês conhecem alguém que não respeita o isolamento e pode fazer isso, saibam conversar com essa pessoa. Mostre que você só quer o bem dela, o bem de todos. Nós precisamos mais do que nunca do sentimento coletivo e dessa busca por um bem comum. Então, ficou claro? A terceira coisa é que eu gostaria muito do feedback de vocês. Então, na próxima aula, eu vou ler os melhores comentários. Então, deixa aí uma pergunta, uma palavra de incentivo, um recado para alguém, um poema, um texto, uma letra de música que você achou interessante. Só não vale escrever besteira, hein? Ah, e eu só vou responder pessoas que eu puder identificar. Eu não vou responder perfis com nomes falsos, hein? E se você quiser mandar uma dúvida ou um comentário por e-mail, o meu é este aqui que você está vendo na tela. Não vai lotar minha caixa de spam, hein, criatura? Captou? Fala pro pessoal assistir a aula e fazer os exercícios e se cuidar pro corona não te pegar e deixar aí o seu comentário, tá bom? Seu desabafo, seu elogio, sua crítica. É isso. Um forte abraço e até a próxima. Ibambe!